Alô, alô, escamarautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Cursed, a nova série de fantasia da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Estou sempre falando sobre filmes, séries, o conteúdo da Netflix, do Amazon e também literatura, né, para quem gosta. Mais uma adaptação da famosa narrativa do Rei Arthur, a narrativa arturiana. Para quem não conhece a história do Rei Arthur, ela é uma espécie de narrativa mítica de fundação da Inglaterra, né? Ela data ali do século IV, século V, e a própria figura do Arthur ela é muito debatida dentro da historiografia como uma figura real ou não, uma figura histórica verdadeira ou não, né? E isso, obviamente, dá margem para infinitas histórias serem contadas. O cinema adaptou diversas vezes. Só que aqui a gente tem um mar de novidade trazido à série, né? Já que a protagonista, ao contrário do que normalmente se pede de uma história arturiana, de uma narrativa arturiana, não é o Rei Arthur, é a Nimue, vivida pela Catherine Langford de 13 Reasons Why. E de cara eu já digo que ela é uma excelente atriz, eu gostei dela no 13 Reasons Why, acho que ela era a melhor coisa da série, bem problemática, né, que era, e ela consegue segurar o protagonismo da narrativa. Apesar disso, nós temos sim um Rei Arthur nessa história. Aqui ele é uma espécie de mercenário renegado, né, pelo tio, e mais, o Rei Arthur é preto, é negro. Nós temos um Rei Arthur vivido por um ator negro. E aqui eu destaco um ponto da minha fala. Isso é uma temática muito debatida dentro dos meios literários, né? A questão da representatividade de pessoas negras ou asiáticas ou latinas dentro de fantasias medievais. E, pessoal, é fantasia, pessoal. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, dessa série, a iconografia que ela usa de vestuário, de construções, de infinidade de coisas, de símbolos, por mais que eles dialoguem com a nossa realidade, com a humanidade, né, e com o medievo europeu, tem coisas que, por exemplo, são do século IV e tem coisas que são do século XIV, sabe? Tipo, então, a história não é a preocupação. E vale destacar uma coisa, o medievo europeu, ele não era assim tão pouco diverso quanto a gente imagina. A verdade é que a gente construiu uma imagem visual do medievo europeu através do cinema, né? E o cinema era majoritariamente branco, né? A falta de representatividade também havia no cinema, mas o fluxo de pessoas, por exemplo, da África para a Europa era algo muito comum, na verdade, especialmente naquela região ali do Mar Mediterrâneo, né? Que é bem próximo que é próximo ali a Roma, né? E também ali na região ibérica. Então, assim, existem vários medievos quando se fala de Europa e de Idade Média e etc. E eu ainda digo mais, né? Para além desse caráter historiográfico, histórico, a série é uma série de fantasia, né? Ela não respeita a história, ela escolhe trazer ali elementos que são sobrenaturais, né, fora da natureza. Então, por que a gente consegue aceitar fadas na Europa medieval, na Inglaterra medieval, mas a gente não conseguiria aceitar um homem negro? Eu achei isso fenomenal, assim, me trouxe uma alegria. Vale destacar aqui que essa é uma obra do Frank Miller, que é um cara que é conhecido por ser conservador, né? É baseado em um livro que é escrito por Thomas Wheeler e ilustrado pelo Frank Miller. E eles são os criadores da série, né, que está sendo adaptada para a Netflix. Então, se o Frank Miller, que é um cara que aí tem bastante controvérsia nas suas costas, consegue aceitar que sua série, que o seu Rei Arthur seja um Rei Arthur preto, por que o público não vai aceitar? Fantástico. Não é só o Rei Arthur que é preto, a gente tem um contexto ali de personagens, cavaleiros e pessoas negras, não numa proporção gigantesca, mas num ponto de que há representatividade, né? E obviamente aqui, com o Rei Arthur sendo uma das peças centrais, ele é o protagonista. E um outro protagonista que a gente tem aqui na história é o Merlin, vivido pelo Gustav Skarsgård, né? Que é o Floki da série Vikings, que é um personagem que as pessoas adoram. Eu particularmente não gosto do personagem Floki, mas eu adoro a atuação do Gustav Skarsgård, ela é bem caricata, e ele traz ali umas coisinhas do Floki aqui para esse Merlin, que também é um personagem de natureza excêntrica, né? Esse bruxo, esse mago que serve à corte,
do rei Uther Pendragon. O contexto dessa série, basicamente, existe o povo feérico, né, um povo que é ligado às fadas, existe o povo das fadas em si, mas existe uma mistura humana com esse povo das fadas, que são pessoas ali que extraem e que têm um contato com a natureza, e os cristãos, né, os padres, estão chegando no lugar e, obviamente, estão combatendo ali aquelas crenças pagãs, né, um contexto bem real, né, que aconteceu de fato ali nesse período, né? Os povos celtas e suas crenças foram perseguidas naquela Inglaterra que foi conquistada pelos bretões através de Roma, trazendo também o cristianismo, né? Então, aqui a gente tem um culto meio fanático, né? Que são os monges que se vestem de vermelho e eles atacam as vilas desse povo, né, feérico e matam eles, né? Massacram e os queimam em cruzes, né? Algo que eu assisti apenas os 3 primeiros episódios e aqui é justamente a ideia de dizer para vocês se eu vou ou não continuar essa série, se vale a pena continuar ou não. Nesses 3 primeiros episódios, a gente vai ser apresentado aos 3 arcos desses personagens, da Nimue, do Rei Arthur e do Merlin, cada um com suas próprias características. A Nimue é uma menina meio rejeitada, né? Ela parece ter a jornada do herói, né, dentro, que é tradicional das histórias de fantasia, aqui dentro da narrativa. Ela parece ser meio rejeitada dentro do próprio espaço da sua vila, como se fosse portadora de uma maldição, e já nesses primeiros episódios, a gente vai ser apresentado ali ao que meio que dá origem a essa maldição dela. Ao mesmo tempo, ela é bastante poderosa com esses poderes da natureza, né? Esses poderes feéricos. O Arthur, aqui, ele é um mercenário, né? Cujo pai era um cavaleiro que morreu, que está tentando resgatar, recuperar a sua honra, né? E ele tem um tio nobre, né? Que talvez seja a forma dele encontrar ali a sua honra de volta. O Merlin, ele é um mago que perdeu sua magia, né? Ele está tentando ali reencontrar sua magia. Ele parece ser uma entidade que viveu muito tempo, muito sábia. E ele serve à corte do Uther Pendragon, que é uma figura também conhecida da mítica, né? O pai do Arthur, teoricamente, né? Não aqui nessa narrativa. Nessa narrativa ele é uma espécie de rei negligente, né? Que deixa o povo feérico ser atacado pelos cristãos sem fazer muita coisa. Então a gente vai acompanhar basicamente ali os primeiros momentos, né? Esses personagens sendo tirados do seu ambiente de conforto e jogado nessa jornada. E a jornada, obviamente, como a narrativa arturiana, gira em torno de uma espada. Espada essa que não é a Excalibur, é uma outra espada, né? Ela é chamada ali do dente do demônio, né? A presa do diabo pelos cristãos. E ela é uma espécie de MacGuffin, né? Aquele objeto perseguido. A própria Nimue recebe a missão de levar essa espada até o Merlin e talvez dessa forma assim proteger o que resta desse povo feérico que está sendo atacado pelos cristãos. Cara, eu gostei desses 3 primeiros episódios e confesso, a série de fato me pegou. E quando eu terminar aí no final de semana, eu trago minha crítica completa para vocês. Por esses 3 primeiros episódios, a minha dica vale a pena assistir, especialmente se você gosta de fantasia, especialmente se você talvez seja uma daquelas pessoas que curte diversidade e novidade, e isso a série acaba trazendo, né, especialmente com um protagonismo negro, né, e um ambiente de fantasia medieval que não exclui esses rostos. E também o elemento de trazer um protagonismo feminino, né, para a tradicional narrativa arturiana. Eu já tinha lido protagonismo feminino na narrativa arturiana através das Brumas de Avalon, né, que acabam focando ali na narrativa pelos olhos da Morgana e da Igraine, sua mãe. Na realidade, através das mulheres, né, que compõem a narrativa arturiana, acabam sempre ficando em segundo plano, especialmente nessas adaptações cinematográficas. Mas aqui é legal ver, né, também de uma maneira diferente, mas ainda assim com uma protagonista feminina, uma narrativa tão tradicional. Então, por esses elementos, né, que acabam subvertendo aquilo que já é comum e repetido desse tipo de história, eu acho que Cursed é uma série que vale a pena, sim, assistir. Mas deixa aí nos comentários, né? Você tá curioso? Você acha que vai assistir aí, agora que viu meus comentários? Eu quero saber aí a opinião de vocês. Em breve, eu trago a crítica completa da série. A gente se vê numa próxima e tchau!